Sejam bem-vindos à oficina Dando os Primeiros Passos com Arduino. O objetivo dessa oficina é te ensinar o básico, então eu vou te passar algumas ideias do que é o Arduino e para que ele serve, e também alguns conceitos sobre circuitos eletrônicos. Mas primeiro, vamos entender o que é o Arduino. Ele é uma plataforma de desenvolvimento, ou seja, é todo um ambiente feito para o desenvolvimento de projetos de eletrônica ou de programação. O que a gente entende normalmente por Arduino quando se fala é essa placa que está aqui na tela. Ela pode ser usada para controlar diversos dispositivos. Por exemplo, tu pode conectar nela um sensor de temperatura e um sistema de aquecimento e controlar a temperatura numa sala. O Arduino que a gente vai usar aqui é o Arduino Uno, porque ele é o que está disponível no Tinkercad. Agora a gente vai entender um pouquinho assim do que é a placa e como que ela funciona. Esses pinos que a gente tem nele aqui e aqui são por onde a gente vai conectar circuitos que o Arduino vai controlar. Então essa plaquinha é como se fosse o cérebro do nosso projeto. E na volta dele a gente vai conectar as outras coisas, sensores, motores e tudo mais que tu precisar. Esses pinos aqui de cima são os pinos digitais, então eles servem tanto como entrada e também como saída. E eles se comunicam de maneira binária, então eles são simplesmente ligado ou desligado. Aqui embaixo nós temos os pinos de alimentação, que são responsáveis por ligar circuitos externos ao Arduino. A gente vai ver isso aí melhor mais adiante. E esses aqui do lado são as entradas analógicas. Diferente das digitais, as analógicas aceitam valores de tensão que não são binários, ou seja, eles aceitam qualquer valor de tensão de 0 a 5 volts, enquanto uma entrada binária só aceita 0 ou 5 volts. Nessa oficina a gente não vai trabalhar com as entradas analógicas, a gente vai usar somente as digitais, porque aqui a ideia é ser umas aulas mais introdutórias. Aqui a gente tem um exemplo de um projeto desenvolvido com Arduino. Esse seria um alarme residencial. A gente tem aqui um sensor de movimentos, que sempre que ele detectar algum movimento, ele vai informar para o Arduino através desse cabo amarelo aqui, que vai até essa entrada aqui de cima, tá ligado numa entrada digital. Aqui embaixo nós temos dois LEDs que podem servir para indicação de se o alarme está acionado, se um deles pode ser também o sinal sonoro, pode representar o sinal sonoro, porque aqui a ideia é fazer uma simulação. E essas chaves aqui em azul, elas estão representando sensores a mais que possa ter nesse alarme. Esse aqui é só um exemplo do que pode ser feito, tá? O que a gente vai fazer aqui nas aulas é um bocado mais simples. Para o Arduino executar a tarefa que a gente quer, ele precisa ser programado. Bom, mas o que é programação? Programação, de uma forma bem simples, é tu descrever para o Arduino uma tarefa que ele vai executar. Então tu diz para ele exatamente o que ele vai fazer e na ordem que ele vai fazer. A gente chama, a forma que a gente executa ali a programação de linguagem de programação. Então aqui na esquerda a gente tem um programa escrito em linguagem C e na direita um programa em linguagem Scratch. A linguagem de programação, como o nome dela assim já diz, é de fato uma linguagem. Então tu está te comunicando com o Arduino para ele fazer o que tu quer. Aqui na programação em C, que é essa da esquerda, a gente tem que escrever todo o código. Então esse começo aqui, por exemplo, pinmode 13,output, é um código específico que faz uma coisa dentro do meu programa. Cada função, cada código tem sua sintaxe, tem sua forma de se escrever, sua forma de se comunicar. Então isso aqui é uma linguagem muito similar com a nossa, muito similar com o português, por exemplo, e ela tem sua estrutura própria, como qualquer linguagem. Então, a programação em C ela é um pouquinho mais complexa porque tu tem que escrever todo o código de fato, tu tem que escrever a função. A programação Scratch, que é essa da direita, ela é bem mais simplificada, porque as funções já estão expressas nesses blocos que vocês podem ver aí. Então tu só tem que ir encaixando os blocos e setando os parâmetros nele. Então ela é uma boa linguagem para tu começar, para ser uma porta de entrada para o Arduino. Porque afinal ela é mais simplificada, então é uma boa forma de tu ir aprendendo a lógica por trás da programação. Porém, ela tem as suas limitações, então a linguagem C acaba sendo o ideal. Então, o que tu pode fazer é começar com o Scratch e depois migrar para o C. Assim tu vai ter o melhor dos dois mundos, tu tem a facilidade do Scratch para começar e depois tu não vai mais ter as limitações dele, então tu pode ir para o C, que aí tu vai ter toda a liberdade para fazer o teu programa. Bom, aqui na nossa oficina a gente não vai fazer uma coisa assim muito complexa, a gente vai ficar em coisas desse tipo aqui. Esse circuitinho que a gente tem aqui, eu tenho um Arduino e ele está controlando 4 LEDs. Os LEDs são esses negocinhos coloridos aqui, ó. Mais adiante a gente vai entender melhor o que eles são. Basicamente aqui, nesse circuito, eu posso ligar e desligar esses LEDs.
No primeiro momento, isso pode parecer meio inútil, porque tu vai estar só vendo os LEDzinhos acendendo e tal, isso não é uma coisa, meu Deus, incrível. Porém, do ponto de vista de programação, tu ligar um LED e ligar um motor ou um sistema de aquecimento é a mesma coisa, porque é o mesmo comando. Porque o Arduino está acionando alguma coisa, ele está ligando um motor, ele está ligando uma bomba d'água. E ligar um LED, do ponto de vista de programação, é a mesma coisa. Então, a parte interessante de se usar LEDs é porque tu pode, aqui no programa, montar no simulador esse dispositivo aqui com 4 LEDs, só que aí na hora que tu for implementar na vida real, cada LED desse pode ser uma bomba, ou um deles pode ser um alarme. Antes da gente começar a trabalhar programação de fato, eu tenho que ensinar para vocês algumas coisas sobre eletrônica, assim, sobre circuitos, para vocês conseguirem entender melhor as ligações que a gente vai fazer. Como eu disse, os circuitos que a gente vai montar aqui são simples, são aqueles com LEDs. Porém, vamos entender qual é o básico por trás desse circuito com LED. Bom, esse aqui é um diagrama de circuito, né, um esquemático, como a gente costuma chamar na eletrônica, onde a gente tem uma fonte de alimentação, ou uma fonte de tensão, também pode ser chamada assim, que nada mais é do que a coisa que vai fornecer energia para o nosso circuito. Então a fonte de alimentação é o quê? Uma pilha, uma bateria, aqui a gente tem um LED e a gente tem também um resistor. São esses os componentes que a gente vai trabalhar no nosso circuito. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho minha fonte de tensão ligando esse LED. É um circuito bem simples que faz somente isso, ligar o LED. Como eu disse, esse aqui é o esquemático, é como a gente representa os circuitos, cada componente tem o seu símbolo. Porém, na vida real, se eu fosse implementar esse circuito na prática, eu poderia fazer ele dessa forma aqui. Então o que eu tenho aqui é a bateria de 9 volts, que representa a minha fonte, o meu LED, que na vida real parece mais com isso aqui, não com esse negócio aqui, e aqui eu tenho o meu resistor, que está ligado em série com o LED, eles estão ligados um em sequência do outro. Esse fio em vermelho aqui, ele representa essa ligação aqui, ó, que vai do positivo da minha fonte para o meu resistor. Esse fio verde representa essa ligação aqui, entre o LED e o resistor. E por fim, o fio preto é a ligação do LED com o negativo da minha fonte. A tensão, né, a voltagem, como a gente normalmente chama, do LED é de 2,5 volts. E vocês estão vendo aqui que a fonte de tensão agora, ela é de 5 volts. Da mesma forma que eu não posso ligar um equipamento 110 numa tomada 220, eu também não posso ligar um LED, que tem uma tensão ali em torno de 2,5 volts, em uma fonte de 5 volts, porque senão esse LED vai queimar. Então, para isso que a gente usa o resistor, que está aqui ligado em série com LED. O resistor ele é simplesmente um componente que está ali para dividir a tensão com LED. Então, quando eu ligar esse circuito aqui, vai ficar uma tensão em cima do meu LED, que vai ser aproximadamente 2,5 volts, e o resto dos 5 vai ficar em cima do resistor, que nesse caso aqui é 2,5 volts também. Bom, agora vamos entender um pouquinho mais da placa do Arduino. Aqui embaixo, como eu tinha dito, a gente tem os pinos de alimentação. Então, na prática, é como se o Arduino tivesse aqui dentro da placa duas fontes de tensão nesses pinos aqui de baixo. E essas duas fontes estão com os negativos delas conectados juntos e conectados a esses dois pinos que estão aqui. Que a gente vai ver depois que o nome desses pinos é GND. Tá? Na eletrônica, o GND é igual a 0 volts. Ele é a nossa referência de 0 volts. E aqui nesses outros dois pinos, a gente tem o 3.3 e o 5 volts. Então isso aqui é como se o Arduino tivesse lá dentro da placa um circuito que, para a gente entender aqui de uma forma mais simplificada, ele é equivalente como se o Arduino tivesse duas fontes de tensão fixas naqueles pinos ali. Os pinos digitais que a gente mais vai usar aqui na oficina, eles são um pouquinho diferentes. Eles também podem ser representados por fontes de tensão, porém, enquanto aqui na saída de 3 e de 5 volts elas são fixas, aqui nos pinos digitais é como se eu tivesse fontes de 5 volts onde eu posso ligar e desligar elas através do programa. E é aqui que o Arduino vai fazer a mágica. Ele vai usar essas fontes que ele tem de tensão ali, controladas através da programação, para ligar e desligar os nossos LEDs. O nosso primeiro vídeo termina por aqui, mas a oficina ainda continua. Então clica aí no próximo vídeo e bora continuar estudando. Em 60 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul.
Uma história de desafios superados, de resultados positivos e principalmente de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nesses anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento de toda a região sul. BRDE, 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver.